Flamengo contrata uma das maiores promessas do futebol argentino, meia camisa 10 do River Plate. Clube rubro-negro faz proposta por volante Kensani, do Coritiba. Jovem é chamado de Pogba brasileiro. River Plate vai devolver Matias Vinha ao Flamengo? Você vai saber a verdade. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Você já tá ligado que a Vialbi é a nossa patrocinadora. Aliás, qualquer viagem que eu faça é com a Vialbi. Ela tem toda a estrutura, atendimento humanizado e te oferece aí pacotes exclusivos para jogos do Flamengo. Por exemplo, o Mengão vai enfrentar o Lanús agora na Recopa Sul-Americana. Tem pacotes exclusivos de viagem e hospedagem. Tudo isso e muito mais. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, até porque os 10 primeiros que chamarem a Vialbi agora têm desconto exclusivo para qualquer viagem nacional. Então não perde tempo. É melhor tá com Rafla. Vialbi! Chama eles e pega aquele descontão. Olha, gente, eu tenho duas grandes notícias para iniciar esse vídeo. A primeira é que o Flamengo acertou a contratação do meia atacante Juan Sayago, promessa do River Plate camisa 10. O vínculo é de empréstimo de 1 ano. O jogador, inclusive, realizou exames no Rio de Janeiro hoje e já está no sub-20. O Flamengo terá a opção de compra fixada em $1 milhão, 5.200.000 reais, por 50% dos direitos econômicos do meia de 18 anos. Antes do empréstimo ao Flamengo, Juan Sayago acertou aí a renovação de contrato com o River Plate até 2028. O time argentino aposta que o meia atacante possa vir ter sucesso no Flamengo e a ideia da negociação com o time brasileiro é para que ele tenha aí, maior espaço e minutagem no River Plate, e isso não iria acontecer. Outro diferencial é o fato do Flamengo disputar a Copa Libertadores Sub-20, torneio que é o atual campeão, conquistou em 2025. O Flamengo é cabeça de chave do Grupo A e enfrentará Independiente Medellín, da Colômbia, Bolívar, da Bolívia, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela. A contratação de Juan Sayago reforça uma estratégia cada vez mais clara no Flamengo: investir em ativos jovens com potencial de valorização esportiva e financeira. O modelo de empréstimo com opção de compra reduz riscos imediatos e permite ao clube avaliar o desempenho do atleta antes de assumir um compromisso definitivo. Olha, gente, eu estou muito feliz com essa notícia, porque quando você contrata um jovem, uma joia do futebol argentino, isso não é certeza de sucesso, não quer dizer que ele vai dar certo. Mas se ele chegar aqui e arrebentar, imagina a joia que o Flamengo terá nas mãos. E o Flamengo tem a opção de compra. Terá aí, após esse contrato de 1 ano de empréstimo, de exercer a opção de compra junto ao River Plate da Argentina. Então digamos que ele chega aqui e arrebente na base. E a principal vitrine, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores Sub-20, ele vai jogar a Libertadores Sub-20, o Flamengo lapidando aí as grandes promessas do futebol sul-americano. Muitos clubes lá da Europa fazem isso, contratam jovens talentos do futebol sul-americano, principalmente o futebol argentino. Um monte de jovem vai embora lá para a Europa antes de arrebentar aqui no futebol sul-americano. E se esse jovem arrebentar no Flamengo, eu fico imaginando, é meia, camisa 10, habilidoso, recebeu muitos elogios, é sempre convocado para a seleção de base da Argentina, mas ainda é um garoto, é jovem, 18 anos, tem que ter paciência. Vai trabalhar aí com o Bruno Pivetti no Sub-20. Seja bem-vindo, Juan Sayago, e que você arrebente aí no Flamengo, meia camisa 10 do River Plate, é do Mengão. E uma outra grande notícia, essa de repente pode ser até melhor, do que essa promessa do futebol argentino. O Flamengo tem interesse no volante Kensani, joia do Coritiba de 17 anos. O Flamengo já fez uma abordagem de valores para saber
qual a ideia do Coritiba para negociá-lo. A informação saiu agora, fresquinha, do jornalista Vene Casagrande. Os representantes do atleta, inclusive, já estão cientes da procura do Flamengo. Kensani tem contrato com o Coritiba até 2028 e a informação que o Flamengo recebeu é que a multa rescisória para o mercado brasileiro é fixada em 30 milhões de reais. Tratado como joia rara no coxa, Kensani tem características que chamam a atenção de todos que assistem aos seus jogos. Boa estatura, força e características ofensivas fizeram ele ser apelidado de Pogba brasileiro. Inclusive, as boas partidas pelo Sub-20 do Coritiba fizeram ele ser convocado para a seleção brasileira da categoria. No exterior, clubes como Roma, Olympique de Marseille já procuraram Coritiba para pedir a liberação para o jogador treinar alguns dias nos respectivos clubes para ser observado de perto. Mas o Coritiba não aceitou. Por ser filho de pai moçambicano, ele tem passaporte, o que facilita a vida dos times europeus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui pro torcedor rubro-negro. Anotei algumas referências desse jovem, um jovem com um potencial incrível. 1,80 m, rápido em curtas e longas distâncias, quebra linhas conduzindo, consegue jogar com poucos toques, tem bom duelo pelo chão e pelo alto, forte, usa o braço, perfila, mapeamento constante e bom do campo, dribles e soluções criativas, confortável sob pressão em espaço curto. Tá aí as recomendações do volante do Coritiba, o Kensani, jovem de 17 anos, uma das maiores joias da história do Coritiba, e o Flamengo já sinalizando aí, né, o interesse e querendo aí essa contratação do Pogba brasileiro. Eu não gosto muito dessas referências, mas é o apelido que deram lá pro garoto, e eu repito a informação que a gente começou esse vídeo falando sobre o meia camisa 10 do River Plate, que também é um garoto. Pode arrebentar, pode dar certo, pode. Tudo vai depender o quê? Do trabalho, de ser bem lapidado, de fazer aí essa questão de sair da base e ir para os profissionais, né? Tudo isso com muito cuidado, com muita paciência. É o Flamengo de olho nos melhores jovens. Isso aí, gente, é o seguinte, o Flamengo hoje talvez tenha o time mais velho da Série A, né? O time mais experiente em termos de idade. O próprio BAP já falou que quer rejuvenescer o plantel. E o que o Flamengo quer com isso? Tá mapeando o mercado da bola, dos jovens, promessas, né? Joias que tem potencial aí para arrebentar no futebol, e tá contratando os melhores, ou pelo menos está tentando. Fez isso com camisa 10 do River Plate e está tentando fazer isso com o volante do Coritiba. Vamos ver se vai dar tudo certo. Você conhece o Kensani? Já ouviu falar nessa joia do Coritiba de 17 anos? Clubes da Europa já de olho no garoto, é isso que eu falo, né? Muitos clubes da Europa fazem isso, levam os nossos jovens daqui do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e aí chega lá, de repente, vai estourar ou não vai dar em nada, né? Mas é importante o Flamengo tomar esse tipo de atitude, reforçando a sua base, e eu sempre digo aqui que a base é o futuro do clube, né? O garoto chegar aqui, arrebentar, já viu, não precisa chegar lá e gastar 40 milhões de euros num jogador na Europa. Já tem um garoto aqui na base e você vai fazendo. Então é importante, duas grandes notícias para o torcedor rubro-negro, é o Flamengo reforçando aí a sua base. Olha, gente, nas últimas horas surgiu a informação de que o lateral esquerdo Matias Vinha poderia ser devolvido ao Flamengo pelo River Plate antes do empréstimo terminar. No entanto, a notícia não procede e não há qualquer movimento nesse sentido. Fontes ligadas ao clube argentino, ao River Plate, e ao próprio jogador e também do Flamengo negaram de forma categórica a possibilidade de retorno imediato. Sendo assim, Vinha permanece nos planos da equipe do Monumental de Núñez. O que acontece? O assunto ganhou repercussão porque o Matias Vinha tá muito mal lá no clube argentino. Pelo amor de Deus! Ele está sendo criticado, detonado, escorraçado pela torcida do River Plate. Ele, desde que foi emprestado, disputou 4 partidas, somando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Até aí são resultados razoáveis. Acontece que o lateral foi expulso. Na vitória sobre o Ginásio,
falhou na goleada sofrida diante do Tigre. Na ocasião, acabou substituído ainda no intervalo da partida. E aí, para contar com o Matias Vinha, o Flamengo, do Flamengo, o River Plate desembolsou aí cerca de 2.700.000 reais na cotação atual. Isso aí foi só para o empréstimo. O contrato prevê obrigação de compra fixada em 5 milhões de dólares, aproximadamente 27 milhões de reais. No Flamengo, o jogador acabou perdendo espaço para Ayrton Lucas e Alexandre, laterais com passagens aí pela seleção brasileira, e muitos torcedores criticavam o fato do técnico Filipe Luís deixar o Matias Vinha como o último da fila ali na posição na lateral esquerda. Tá aí, gente, o Matias Vinha vem enfrentando uma onda de críticas no futebol argentino. O técnico Marcelo Gallardo deve iniciar os próximos jogos com o Matias Vinha no banco, e depois da grave lesão que o uruguaio teve, ele nunca mais foi o mesmo. A gente torce, para que ele consiga exercer aí o seu futebol, mas realmente vem um momento muito mal no time argentino, mas não tem essa de que ele será devolvido antes do término do empréstimo. Começam a criar várias informações, várias mentiras, e aí tem aquilo, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Porém, nesse caso aqui, não procede. Flamengo negou, representantes do Matias Vinha negaram, e também o River Plate acabou negando que ele será devolvido antes do término do empréstimo. Se você gostou do nosso conteúdo, que é bem rápido, bem leve, bem suave, bem objetivo, sem historinha, que não tem vídeo de 50 minutos não, você dá o seu like, ajuda demais o nosso canal. E, se puder, dá aquela moral ainda maior, você se inscreve aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. A qualquer momento estaremos de volta com informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que se prepara para o confronto contra o Botafogo domingo, 17h30, 5h30 da tarde, no Newton Santos, jogo único, nenhum time tem a vantagem, torcida dividida, 6-6, 50 do Botafogo, 50 do Flamengo, se empatar vai os pênaltis, mas teremos aí a grande decisão. Lembrando que o Flamengo está descansando, aguardando o Botafogo domingo, lá no tapetinho. E o Botafogo entra em campo daqui a pouco, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate, bate. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!